uma, também uma área eu não tenho certeza se é muito, né? Tem muito a ver comigo e tal, mas eu vi um general, alguma coisa, não sei se ele era um general de qual, se era exército, marinha, alguma coisa assim. E ele falou assim, não, mas cada macaco no seu lugar. Não sei se foi pra mim, pode ser que não tenha sido. Mas assim, apenas para fazer uma comparação com a minha pessoa, independentemente de ser contra mim ou não, no sentido de dizer assim, pô, peraí, eu quando falo eventualmente, todas as pessoas têm direito a ter opinião sobre qualquer coisa, sobre tudo, né? Só que eu normalmente quando falo a minha opinião, eu digo, ó, isso é possível, eu hipotetizo, pode ser que seja isso, e pode ser que eu esteja errado. Ou, se eu não digo exatamente dessa forma, eu coloco o seu, eu coloco as minhas opiniões no condicionante, quando eu falo sobre temas que eu não entendo, né? Que não são exatamente da minha área. Então, esse general chega assim, não, cada macaco no seu lugar. Não sei se ele está falando ali da ingerência de poderes e tal. Mas eu só estendendo essa questão para o tema das opiniões, né? Eu falo hipoteticamente. No geral, eu tendo a não falar tanto minhas opiniões como certezas. Aliás, ao contrário do que fazem comigo. Quando dizem opiniões ou uma acusação ou outra, eles afirmam como certezas e não são verdades. A grande maioria delas. Então, no meu caso, quando eu falo, eu hipotetizo, coloco no condicionante. Eu falo se isso for verdadeiro, quando isso ocorrer. Eu, eu coloco as minhas posições e as minhas opiniões de uma maneira mais relativa. Né? Alguns dizem que eu sou um relativista crônico, né? Mas isso é aplicável a mim também. Eu mesmo faço esse exercício comigo mesmo. Eu relativizo aquilo que eu penso e que eventualmente eu não tenho certeza. E quando eu. Aliás, eu não preciso nem relativizar, porque quando eu não tenho certeza já é relativo, na verdade. Né? Mas eu exponho isso. Né? Eu exponho a minha opinião como sendo realmente relativa. O que fazem comigo, não. Exponho as opiniões como se fossem verdades e não são. Então, quer dizer, é complicado. Então, cada macaco no seu lugar. Não, eu tenho direito a opinar sobre o que eu quiser. Inclusive a expor essa opinião, no primeiro ponto. Avisando que eu não entendo sobre aquilo, né? Que é apenas uma opinião, que eu não sou especialista na área. Mas, de novo, colocando a opinião no condicionante. Enquanto outra, daí cada macaco no seu lugar, daí muitas pessoas, eventualmente, falando a meu respeito, né? E não colocando as suas opiniões no condicionante, aí é tenso, né? Então cada macaco no seu galho, mas isso em algumas situações, não estou dizendo no general porque eu não sei do que ele está falando, mas em algumas situações, as pessoas que dizem isso, cada macaco no seu galho, afirmam as posições delas, justamente, o que ele quer dizer é justamente isso. Não, mas aí, se eu dou uma posição que eu estou falando sobre alguma coisa que eu não entendo, então os outros também têm direito a falar uma coisa que não entendem a meu respeito, inclusive sobre a questão da fé. Elas não entendem a fé, mas vão falar qualquer coisa. Elas não entendem, então deixa que falem qualquer coisa. Não, mas eu coloco no condicionante. Eu falo que é uma opinião. As outras pessoas, quando falam em mim, falam que são verdades. Afirmam coisas que elas não sabem ou que elas sabem que são mentiras. Então, ou que elas não sabem se é verdade, mas aí que tá. E elas não dizem que isso é apenas uma opinião. Elas afirmam como se fosse verdade. Elas não colocam como opinião. Elas não colocam como condicionante, elas não colocam como hipótese, elas não colocam como possibilidade, elas colocam como certeza. Ou como certezas. Então, cada macaco no seu lugar. Não, mas eu tenho direito a dar opinião sobre coisas que eu não entendo. Mas eu coloco no condicionante. Eu faço isso, no geral, com mais responsabilidade. Mas então isso dá o direito das outras pessoas falarem de mim? Se elas falarem como possibilidade. Elas não podem afirmar. Entendeu? Então, apenas esse complemento no que se reporta aí a fala desse general. E também aí a fala do Lula na ONU, né? Algum momento, não sei se ele estava falando alguma coisa a meu respeito. E ele vai lá, não sei, pode ser até uma soberba da minha parte, tô achando, né? Que falou de mim na ONU. Ele vai lá e diz assim, não, mas nós temos que lutar pela igualdade, e não é para pensar se um ou outro vai ter mais oportunidade, e todos têm que ter oportunidades. E daí, como é que é? Isso poderia ser interpretado em relação, pode ser, né? Em relação à questão, pode ser que não seja a meu respeito, mas a questão que eu falo dos mandamentos, né? Eu tô pensando, tô dando oportunidade para alguns, mas no ministério específico eu não dei oportunidade de falar sobre os mandamentos para as pessoas, então não dei oportunidades iguais. Não, mas é que porque tem um motivo isso. Né? Não só eu podia ser atacado, como também havia a possibilidade de colocar as pessoas, por mais que haja uma possibilidade de, vamos dizer, de maior proximidade de Deus, mas ao mesmo tempo
colocaria a pessoa num contexto mais de luta contra o mal, e eu teria que pensar nisso também, né? Então eu não posso simplesmente me omitir, mesmo que as pessoas discordassem de mim, não é desse jeito que tem que discordar. Você teria que discordar apenas da questão da luta contra o mal específica, não na questão de quem recebe auxílio ou não. Até porque eu não estou fazendo acepção de pessoas nesse caso. Eu estou fazendo, não. Eu acho que é melhor não colocar as pessoas num contexto de luta contra o mal. Não porque eu esteja preferindo um ou outro, mas eu acho que é melhor não fazer. Naquilo que eu puder evitar isso, no caso do canal eu não poderia. Mas no caso do ministério eu poderia. Naquilo que eu puder evitar, eu vou evitar. Alguém pode dizer, mas eu discordo de você, Alex. Ok, mas a minha motivação é essa. Eu só estou evitando porque eu não quero colocar as pessoas num contexto em que, de repente, até elas se sintam desagradadas de alguma forma. Ou mesmo sejam prejudicadas. Então, talvez eu prefira não fazer isso ou levar isso em consideração. Independentemente de estar certo ou errado, a ideia era essa. E não por acepção de pessoas, mas pode ser que o Lula não tenha falado de mim, então apenas esse complemento. Valeu e espero que possamos ter os esclarecimentos sobre as matérias que afligem aí a vida do ser humano. E é isso aí.